Olá, meus queridos, Pastor J em mais um vídeo para abençoar sua vida, para edificar sua fé. Hoje, o texto que nós vamos meditar se encontra em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Eu não vou ler o texto para o vídeo não ficar tão extenso, mas eu quero em nome de Jesus que quando você tiver a oportunidade, que você possa ler e meditar nesta palavra. Hoje nós vamos falar sobre propósito e a decepção no coração de Deus com relação àqueles que se acomodam e deixam de viver e de fazer o que deveriam estar fazendo. Como assim, pastor? Eu vou explicar. Esse texto específico foi escrito por João, inspirado pelo próprio Cristo. João estava exilado na ilha de Patmos, e a palavra de Deus vai dizer que ali naquele exílio, no momento de dor, de solidão, o próprio Cristo se revela a ele e dá a ele palavras ou cartas a serem escritas para as igrejas que estavam na Ásia. Ao todo eram 7 igrejas, mas o texto escrito ali não se refere apenas às igrejas às quais João estava escrevendo para elas. Tudo que foi escrito serve para a nossa meditação também. E dentre essas igrejas nós encontramos a igreja de Laodiceia, uma igreja que gerava ânsia de vômito em Cristo. O que é que eu e você podemos fazer para gerar ânsia de vômito em Deus? É possível. O texto está dizendo exatamente isso. O texto vai dizer que aquela igreja não era quente e não era fria, era uma igreja morna, e por conta disso, o desejo de Cristo era vomitar aquela igreja da sua boca, era expulsar, era não ter mais contato com aquela igreja. Se nós lermos, por exemplo, o versículo 20, nós vamos entender que na verdade aquela igreja tinha nome de igreja, mas Cristo já não estava dentro dela. E isso é muito sério. Presta atenção no que estava acontecendo. A igreja de Laodiceia, ela se localizava numa região mais baixa, e na região mais alta tinha 2 cidades. Uma cidade onde havia fonte de águas quentes, e na outra fonte de águas gélidas, frias. As águas quentes e as águas frias eram usadas de forma terapêutica, medicinal. Ou seja, as pessoas procuravam essas cidades para que ali elas pudessem ser curadas. Porém, quando essas águas elas desaguavam e se encontravam, elas passavam por Laodiceia mornas. Ou seja, elas não tinham poder curativo algum. E aí Cristo está falando para a igreja, Cristo está falando para mim e para você o seguinte: olha só, eu curei vocês para curar, eu salvei vocês para salvar, eu libertei vocês para libertar, e vocês estão mornos, vocês já não estão cumprindo o propósito. Pastor, como é que eu posso chegar nessa conclusão tendo por base simplesmente a questão das águas? Não é só a questão das águas. Cristo começa a repreender a igreja e dizer para eles: olha, vocês precisam comprar colírio de mim, vocês precisam comprar ouro refinado de mim, vocês precisam ter vestes brancas compradas de mim. Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Olha, vocês têm tudo, vocês são uma igreja que aparentemente está muito rica, uma igreja abastada, uma igreja que não tem necessidade de recursos, uma igreja que não tem problema de imoralidade sexual, uma igreja que não sofre com questões de heresia, de falsos profetas, ou seja, uma igreja que aos próprios olhos está tudo bem, mas que na verdade se acomodou e está vivendo no mundo como o mundo vive, ou seja, sem fazer a diferença na vida das pessoas. E o propósito de Deus para mim e para a sua vida é que nós façamos a diferença aonde nós estivermos. Deixa eu te dizer, nós somos cristãos. As pessoas não estão vendo Jesus aqui na terra, mas as pessoas estão nos vendo.
e elas precisam ver Jesus através de nós. Como está a minha e a sua vida? Será que nós estamos cumprindo o propósito pelo qual nós somos chamados? Ou nós nos encontramos com uma igreja de Laodiceia? Uma igreja que aparentemente tinha tudo, mas na verdade não tinha nada. Jesus, no versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Igreja, se vocês abrirem a porta, eu vou entrar, vou cear com vocês e vocês comigo. Uau, eles eram igreja, mas Jesus já não estava no meio deles. Ei, talvez você até se ache igreja, mas o fato de você não cumprir o propósito está distanciando Jesus da sua vida. E aí Jesus diz para eles o seguinte: olha, eu corrijo aqueles que eu amo, eu exorto aqueles que eu amo. E essa palavra é de exortação e de correção para mim e para você, justamente porque Deus nos ama. E ele encerra no versículo 22 dizendo: aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Valeu!